Então você entrou aqui para ver a hipocrisia dos políticos brasileiros, para ver a desgraça, para ver a discórdia. Foi isso? Já deixa seu like então. Já quero pedir encarecidamente a vocês que não liguem se meu rosto ficar brilhando durante o vídeo, como tá o outdoor aqui na minha testa brilhando, é que eu ainda estou sem ventilador na sala e aqui em Natal tá aquele calorzinho 1000 graus. Bom, vamos ao que interessa. Sim, nós vamos falar dele, nosso queridíssimo Sérgio Moro, juiz da Lava Jato. E, pessoal, é com muito pesar que eu falo isso, mas, que decepção do Sérgio Moro, velho. Que decepção. Eu fico realmente sentido com isso, porque o Sérgio Moro, ele era uma figura política que eu admirava, velho. Eu realmente admirava. Eu nunca gostei de política, vocês devem ter visto já eu falando em algum lugar, podcast ou algum vídeo por aí. Eu nunca gostei de política, só que o que eu vi acontecer em 2015, 2016, 2017, todo aquele desenrolar que desmontou a quadrilha do PT até culminar nisso na prisão do Lula, eu falei, nossa, velho, que lance histórico no Brasil. Esse cara é muito foda. Quando ele soltou, aqui existem muitas controvérsias a respeito disso, mas quando ele soltou aquele áudio do Messias, que o Lula quase se safou virando ministro, eu falei, nossa, velho, esse cara tá matando a pressão no peito e tá indo pra cima de um ladrão e, isso vai ser revolucionário no Brasil. E, cara, foi depositado muita esperança no Sérgio Moro. Eu acredito que isso foi de maneira unânime no Brasil, óbvio para quem não era de esquerda. E eu comecei a ter maus olhados assim pro Moro quando o Bolsonaro chamou ele para ser ministro da Justiça e ele aceitou. Eu falei, o cara prendeu o Lula, o cara era juiz e agora ele vai virar ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que era claramente oposição ao governo Lula. Já sei o que vai rolar. Vai rolar politicagem para falar que ele prendeu o Lula para querer ter aspiração política. E foi exatamente o que aconteceu. Mas aí tudo bem, aconteceu. O que eu pensei? Beleza, ele foi um cara coerente sendo juiz, então provavelmente, apesar de ele dar cartas para a esquerda construir essa narrativa de que ele quis ter aspirações políticas prendendo o Lula de forma injusta, ele deu. Mas eu pensei, ele fez um bom trabalho sendo juiz, ele vai fazer um bom trabalho sendo ministro. E ele até começou a galgar bons resultados mesmo. Teve um pacote anticrime que infelizmente não conseguiu passar da maneira que foi colocado, que era extremamente positivo para o Brasil. Por incrível que pareça, na época, foi barrado boa parte do pacote anticrime por parte da bancada bolsonarista. Mas até aí tudo bem, passou parte do pacote anticrime. Não conseguimos passar um dos fatores mais importantes, que seria o fim da prisão em julgamento de segunda instância. Isso não passou. Mas a merda já estava no ventilador, as pessoas já estavam falando que o Moro era criminoso e que prendeu o Lula injustamente e já construíram a narrativa deles. Só que o ponto é, o Moro ficou no governo Bolsonaro e depois saiu para preservar sua biografia. Beleza, daí eu pensei, nossa, o cara realmente é sério, ele quis fazer um lance, ele realmente colocou o pacote de crime, o Bolsonaro não apoiou em tudo que ele colocou lá, ele tá saindo do governo porque o Bolsonaro tá ligado supostamente com alguns esquemas aqui. Eu falei, nossa, o Sérgio Moro ele realmente é um cara sério, olha o que o cara tá fazendo. Daí ele foi para fora do Brasil trabalhar na Álvares e Macho, toda aquela história que vocês já sabem, e ele retorna um ano depois com a possibilidade de ser um pré-candidato à presidência da República. Eu sou sincero aqui com vocês, eu em primeiro momento fui um grande entusiasta dessa ideia, porque o que eu pensava, Sérgio Moro realmente é um cara sério. Ele prendeu o maior corrupto da história do Brasil, desmontou a maior quadrilha que o Brasil já teve, o cara foi ministro, tentou passar um pacote de crime realmente muito virtuoso, que iria beneficiar o Brasil e a nossa moralidade com o crime, e ele saiu do governo porque o governo não estava ajudando e estava tendo algumas suspeitas ali de corrupção. Então eu falei, nossa, esse cara realmente é sério, velho. Esse cara realmente, se ele for candidato do Brasil, se ele for um candidato à presidência e ele vence, nós teremos um puta presidente. Então, eu fui um entusiasta nesse primeiro momento. E nesse primeiro momento eu não era um cara muito ligado em política ainda. Isso foi final de 2021. Eu acho que foi isso. Acho que final de 2021. Novembro, dezembro. Porém, o que acontece? O Moro ele desiste de ser pré-candidato à presidência da República porque ele não consegue dialogar com os partidos e o partido fica jogando ele para um lado e para o outro. Ele, inclusive, traiu muitas pessoas, levando alguns possíveis candidatos para o Podemos e saindo de última hora para a União Brasil. E pior do que isso, nos acréscimos do segundo tempo, ele vinha batendo no Bolsonaro, batendo no Bolsonaro. E nos acréscimos do segundo tempo, ele vai lá, aparece com o Bolsonaro no debate presidencial, apoia o Bolsonaro e começa a fazer uma campanha pro Bolsonaro. Daí quando ele saiu do Podemos, que eu vi que ele não conseguiu se articular para ser o pré-candidato do Podemos à presidência, e ele foi pro União Brasil servir uma vassalagem absurda, eu percebi, nossa, esse cara é muito fraco politicamente, ele não faz a mínima ideia do que ele tá fazendo dentro da política. Foi aí que minha chave virou. E eu comecei a perceber que o Moro ele foi só decaindo a partir daí. E eu tenho certeza que existe tantas outras pessoas com frustração parecida comigo em relação ao Moro.
Porque o Moro, se você for parar para pensar do processo histórico que ele participou, ele deveria realmente ser um cara excepcional, um cara assim fora da curva, um cara extremamente moral. E ele não é esse cara. As pessoas supervalorizaram ele, supervalorizaram o processo que aconteceu com a figura dele. O processo acho que seria natural, acho que ele foi só um cara que estava lá aleatório e participou disso. Mas o Moro, claramente, ele não é aquilo que as pessoas criaram como ideal na cabeça. E assim, desculpa se você é fã do Moro, se você gostou muito da Lava Jato, realmente foi um processo histórico importante, mas o Moro, ele não é tudo isso que vocês pensam que ele é. Isso fica claro nesse vídeo que a gente vai reagir aqui agora. O cara não teve coragem nem de assumir o voto, se ele colocaria favorável ao Flávio Dino ou contrário. Vamos fazer um gesto concreto na direção da pacificação do país, porque é muito fácil vir na sabatina e mudar o discurso para um discurso de pacificação. O importante são os gestos, esses gestos são fundamentais. Veja que eu estava ali na sabatina, fui até o ministro, cumprimentei, assim como cumprimentei o doutor Paulo Gonet. Nós temos que manter a civilidade e a urbanidade. Inclusive declarei meu voto no doutor Paulo Gonet. Em relação ao ministro Flávio Dino, ele me perguntou como eu iria votar e eu achei graça, né? Por isso ali teve aquele momento de altercação. Mas acho que seria importante aqui, até para dar mais conforto àqueles que eventualmente decidam votar a favor do ministro e aqueles também que vão votar contra, porque afinal quem vota contra também não se torna inimigo, tivesse gesto de pacificação por parte do ministro Flávio Dino, desistir da representação por crime contra a honra feita por vários parlamentares, que entendo, sem entrar no mérito, mas a minha interpretação em particular, isso ajudaria a pacificar o país e a diminuir os receios que muita gente da sociedade tem em relação a essa indicação. O senhor votou a favor ou contra o Flávio Dino agora na CCJ? Senador. Agora vamos esperar o movimento do ministro Flávio Dino. Agora, olha aqui nos meus olhos e me fala se esse é um cara excepcional que participou de um dos maiores processos históricos do Brasil. Me fala se é. Você sabe que não é. Você sabe que isso aqui é uma resposta de um bunda mole. Deus lavajatistas, Faustino, não fala do Moro assim. Não fala do Moro. Tá na cara de vocês, pessoal. Quando você tem, claramente, uma força antagônica, que é o Lula, que é o Flávio Dino, que é o PT, que você destruiu os caras, você destruiu, você estava com o poder da caneta na mão, você usou o poder da caneta e destruiu os caras. Como é que você me vem na sabatina do Flávio Dino, que é claramente comunista, ele já falou abertamente isso, a gente vai reagir também a esse vídeo, já falou claramente que o Moro era um criminoso por ter prendido o Lula injustamente, e ele tá servindo aos interesses do Lula. Como é que você chega na sabatina, você abraça o cara e dá um sorrisinho e dá essa falha que você deu aqui? Como é que você não tem coragem de assumir ao vivo para a mídia, para todo mundo, enfim, nas redes, para os seus eleitores, que você vai votar contra a indicação do Flávio Dino para o STF? Como é que você não tem coragem de fazer isso? Você acha que isso é coisa de um cara virtuoso? Não é, pessoal, não é. Se você quer se enganar, se engane, mas isso não é, tá na cara isso aí. Eu falo pra você com sinceridade, eu realmente não gostava de política, mas eu amei esse vídeo aqui. Eu vou mostrar pra vocês que o Lula sai do sindicato lá e ele vai preso. Vamos reagir. Eu amei esse vídeo aqui, pessoal. Eu amei. Esse processo histórico foi a única parte política que eu parei assim realmente na minha vida. Eu falei, nossa, eu quero acompanhar isso. Eu lembro que no trabalho, quando ele foi preso, nossa, todo mundo comemorou e eu tava embalando, eu trabalhava na loja tipo uma distribuidora de peça de carro, parecido com a oficina, com peças seminovas. Eu tava embalando lá um kit de ar-condicionado, nossa, todo mundo parou e começou a comemorar. Isso foi um puta momento pro Brasil. E eu não gostava de política, eu não votei em 2018, eu não gostava. Mas esse momento específico foi importante. E eu admirava esse cara por isso aqui. Então, esse momento que o Lula se entregou foi fenomenal. Eu acho que todos os brasileiros de bem, assim, que são decentes, eles lavaram a alma, eles comemoraram isso aqui como se fosse um gol no final da Copa do Mundo do Brasil. Isso aqui era motivo de orgulho, mas esse Moro de hoje, meus amigos, me perdoe, mas não dá. Pessoal, sobre o Flávio Dino, eu não preciso nem comentar muito com vocês. É muito claro o que vai acontecer aqui.
O Lula, ele saiu da prisão com um discurso claro de revanchismo, todo mundo viu isso. Inclusive, ele falou abertamente, da forma mais cristalina possível, que só ia parar quando fudesse o Moro. Na primeira oportunidade que ele teve de colocar alguém no STF, que ele colocou? O advogado que defendeu ele na Lava Jato. A segunda oportunidade que ele está colocando? Flávio Dino, que defendeu ele enquanto figura política, enquanto governador, inclusive falando que o Moro era criminoso por ter prendido o Lula. Então, qual é o cenário aqui? O Moro, ele está sendo colocado na Arapuca de uma maneira muito inocente. O cara é muito inapto politicamente. Agora nós temos o Zanin e o Flávio Dino indicados pelo Lula, que claramente vão servir interesses do PT. Daí o Flávio Dino ainda veio com aquela desculpa de João sem braço, achando que engana alguém, que tem muito trouxa no Brasil. Na verdade tem trouxa sim da esquerda no Brasil. De que, juiz da Suprema Corte não tem ideologia, juiz da Suprema Corte não tem lado político. Será que não? A Rosa Weber, antes de se aposentar, ela quis pautar o aborto. Por que será? Ela queria deixar um marco de registro da passagem dela pelo STF. E o Barroso, quando o Bolsonaro perdeu, ele falou abertamente em um discurso onde era... Eu acho que estava tendo um evento da Uni, e ele falou abertamente que derrotou o bolsonarismo. O cara é juiz da Suprema Corte e fica se posicionando politicamente fora dos autos. O cara vai num palanque político, onde só tem políticos de esquerda, o cara sobe lá e fala claramente que nós derrotamos o bolsonarismo. Aí você quer que a gente acredite que o Flávio Dino, que falou abertamente que é comunista, que falou abertamente que é amigo do Lula, que falou abertamente que o que aconteceu com o Lula foi um crime, você quer que eu acredite realmente que esse cara não vai ter ideologia dentro da Suprema Corte, sendo um deus do STF? Você quer realmente que a gente acredite nisso? Bom, bora reagir aqui, ele falando sobre ser comunista. Esse proletário vai invadir o Palácio dos Leões lá em São Luís? Na verdade, esse período passou, né, de invasão de palácio, porque nós vivemos um outro momento, claro, e na história dos povos. Agora o Oliveto tem que andar mais para a banda da China, que ele vai ver uns bilhões de comunistas para o lado de lá. É claro que é um debate sempre atual, as ideologias, a história não morreram. E é por isso que nós precisamos estar sempre debatendo ideias, porque o pensamento único, ele é fascista. E nós temos muito orgulho da nossa tradição política e defendemos com muita firmeza essa tradição histórica, claro que com seus acertos, e retificamos e corrigimos erros, e procuramos governar o Maranhão com essa perspectiva social, de cuidar dos que menos têm, dos mais pobres, e defendemos que, de fato, os trabalhadores têm que ter prioridade. Governador, mas o senhor é comunista? O senhor se declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E bem coerente, hein? Bem coerente. De jeito nenhum, pelo contrário. Vai no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que tu vai ver lá na descrição. E olha só que lixo esse Flávio Dino é. Ele acaba citando Atos, capítulo 4, versículo 32, de forma isolada para justificar que Deus é comunista. Não tem nada a ver isso, pessoal. Se você pega o contexto completo, desde Atos 3 e Atos 4 completo, você vê que ali é João e Pedro pregando na cidade, depois ele é pego pelos sacerdotes, ele é liberto e ele começa a pregar e as pessoas começam voluntariamente pegar tudo que elas têm e distribuir entre os pobres. Agora a pergunta que fica é o seguinte: me disse o Flávio Dino, com salário de governador, se ele já repartiu o dinheiro dele com o pobre. Me disse o Lula, que declarou 7 milhões na eleição de 2022, se ele pegou esse dinheiro e repartiu com os pobres. Essa gente é um lixo, pessoal. Você ouvir o cara citando Atos dos Apóstolos para justificar que isso é ser socialista, é ser comunista, é para você pegar um cara desse e dar um... não posso falar isso, o cara é ministro da Suprema Corte, mas vocês entenderam. O mais engraçado é que ele fala que o pensamento único é fascista. Me diz no Brasil qual o grupo político que é apenas um lado. Me diz no Brasil qual o partido que quer apenas um discurso. Me diz no Brasil quais são as pessoas que defendem apenas um lado do debate. Me diz quem apanha quando vai dentro de uma universidade pública questionar porque estão utilizando as paredes para colocar proselitismo político de esquerda. Me diz se são os alunos ou se é a gente que eles tentam agredir. Então me fala aí, quem são os fascistas nessa história? É tanta merda que esse cara vomitou aqui que dá até nojo de ficar assistindo isso. Bom, pessoal, e só para enfatizar, eu vou deixar até aqui para vocês lerem depois completo, tá? Não vai focar, será? Aqui, ó, Atos capítulo 4. Leiam completo isso aqui na versão King James, que é a mais fiel aos originais, para você ver a merda que esse cara falou anteriormente. Meus amigos, no Brasil, a terra plana, ela não dá voltas não, ela capota. Quem iria imaginar, né? Quem iria imaginar que o Lula hoje estaria solto, estaria indicando advogado que defendeu ele para o Supremo Tribunal Federal? Quem diria que o Flávio Dino, esse ser desprezível, seria ministro da Suprema Corte? E para além disso, quem diria que nós não seríamos mais também o país do futebol, né? Eu percebi que ficou aberto aqui, não tinha visto, mas eu estava revivendo esse gol aqui
do Neymar na Croácia, naquele finalzinho, velho. Eu vou até mostrar pra vocês aqui agora. Meu, isso aqui foi quando foi embora os últimos suspiros. Bate pro gol. Insistiu Neymar. Escapuliu. Bateu. Gol! 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 É, pessoal, esse dia aqui foi triste, hein? Nem o país do futebol nós conseguimos ser mais. Inclusive o Neymar tá machucado, né? E nós estamos levando uma surra aí nas eliminatórias. Perdendo pra Venezuela, perdendo pra Argentina. A vontade de rir é boa, mas de chorar é maior, pessoal. É triste. O Brasil tá impressionante. Só quem acredita ainda na mudança é muito guerreiro. Eu faço parte desses. Bom, pessoal, chega de tristeza, chega de lamento, chega de informação também por hoje. Vou me despedindo de vocês. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui abaixo se ainda não é inscrito. Deixa também tua opinião aqui sobre o que eu falei, sobre o Sérgio Moro, sobre o Flávio Dino. Fala aí do futebol também. Eu acompanho um pouco. Eu torcia pro Botafogo antes, mas isso por influência do meu pai. Depois que eu cresci, eu parei de acompanhar um pouco. Eu torcia apenas para a seleção, mas agora, infelizmente, nem para a seleção consigo torcer mais, porque deixamos de ser o país do futebol, já que não ganhamos mais nada. Então é isso, pessoal. Agora vocês até a próxima. Obrigado por ter assistido até aqui e valeu! Fala pessoal, como vocês sabem, eu recebo zero de dinheiro público, zero. Nunca aceitei cargo público em lugar nenhum. Há um ano eu larguei o meu trabalho para desenvolver o meu ativismo político. Então todos os vídeos que vocês veem ao redor do Brasil combatendo a esquerda é bancado com a monetização desse canal aqui e com o financiamento de vocês. Já faz um tempo que alguns vídeos meus não estão monetizando e alguns vídeos também estão sendo sumariamente excluídos. Então se você quer me apoiar, quer me financiar nessa jornada, manda no apoia, que também vai estar aqui na descrição, ou no Pix com a chave pix@inimigospublicos.com. Conto com tua ajuda, beleza? Obrigado, tamo junto.